No ar, direto ao ponto. Apresentação: Aristeu Carvalho. Olá, está no ar mais um podcast direto ao ponto, com transmissão aqui do portal Velho Monge. Eu, Aristeu Carvalho, jornalista, com os comentários de Sêmia Santos em mais um podcast. Seja bem-vindo, Sêmia. Boa noite. Olá, boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Traremos notícias aí quentinhas para vocês que estão acompanhando o portal Velho Monge. É verdade. E hoje, no Direto ao Ponto, você vai nos acompanhar sobre a declaração de André Fufuca, ou seja, o fortalecimento de Orleans Brandão após a saída de Fufuca como pré-candidato a senador na chapa do ex-prefeito de São Luís, Braide. Portanto, você vai acompanhar aqui conosco no portal Velho Monge, direto ao ponto, tudo sobre o que está rolando nos bastidores, o que está rolando na política maranhense, aqui no estado do Maranhão, na política, no pleito deste ano. E conosco também, lá de Timon, no jornalista Valci Vieira, também vai deixar aqui sua análise, vai fazer seus comentários e dizer o que ele está achando dessa desenvoltura na política maranhense, tudo o que está acontecendo nessa semana após o anúncio de André Fufuca como pré-candidato ao Senado na chapa de Braide. Lembrando a vocês que estamos apenas no início, aí no período de pré-campanha, e já está pegando fogo. Imagina quando chegar na campanha, como que vão estar esses candidatos. É isso aí, Sêmia. Muita coisa ainda vai rolar até o início das convenções, e o bicho vai pegar. Pois é, Sêmia Santos, nossos espectadores, você, nossos seguidores aí do portal Velho Monge, o que rolou nesses 2 dias em todas as plataformas digitais aí, todos os canais, todos os sites, portais, blogs, foi sobre a nova adesão, ou seja, o rompimento do pré-candidato a Senado André Fufuca, saindo do grupo do Carlos Brandão, governador, para ir para o grupo do ex-prefeito Braide. E aí eu quero dizer uma coisa para vocês. Será se ele fez certo ou ele fez errado? Será se ele ganhou alguma coisa com isso ou será se ele não ganhou? Então vamos saber o que vai rolar nessa política maranhense, e a população maranhense, o eleitor maranhense precisa saber e está afinado de tudo para que ele possa decidir o seu voto, tá? Então, hoje nós vamos discutir aqui no portal Velho Monge tudo sobre isso. E aí eu vou iniciar, Sêmia Santos, falando um pouco dessa montanha-russa que está sendo o André Fufuca na política maranhense. Está oscilando muito, né? Oscilando, e você nem imagina, a população não sabe, mas aqui nós, como meio de comunicação, nós estamos aqui para divulgar, para tornar transparente, a população ficar ciente, votar ciente. E a identidade política do político ali que está na disputa, que está tentando entrar nessa campanha aí futura, ela tem que ser ela tem que ser bem transparente, né, Aristeu? É verdade. Para facilitar até mesmo lá durante a campanha, o eleitor ele saber quem que ele está escolhendo, se está fazendo certo, se está fazendo errado. O candidato que fica nessa oscilação, ele não facilita para o eleitor. Pois é, então a população precisa saber, e eu vou aqui falar para vocês que estão nos acompanhando por meio do portal Velho Monge, o que é essa oscilação que o André Fufuca tem feito na política maranhense. Para vocês terem uma ideia, o André Fufuca em 2021, ele é então deputado federal, ele teve diversos atos de agenda ao lado do ex-pré-candidato ao governo naquela época, o Everton Rocha. Ou seja, o Fufuca defendia publicamente que o melhor candidato para o Maranhão naquela época, naquele momento, era o Everton Rocha para o governo do Maranhão. Mas aí o que aconteceu? A primeira mudança que ele teve, o Fufuca, com poucos meses depois, já em 2022, o parlamentar mudou de posição. De uma hora para outra ele mudou de posição e passou a apoiar Carlos Brandão, o atual governador, que no tempo era pré-candidato a governo. Ele passou a apoiar ele, ou seja, levando o Progressista para a base do governo estadual. E aí começou-se a ficar a oscilação que eu estou falando para vocês, que está nos acompanhando. André Fufuca também esteve, gente, em 2022, ao lado de Jair Bolsonaro durante a campanha de 2022, defendendo e pedindo voto para o ex-presidente Jair Bolsonaro na sua reeleição. Ou seja, manteve um posicionamento crítico contra o PT, crítico contra o Lula. E aí, o que acontece? Inclusive, ele, André Fufuca, foi favorável ao impeachment de Dilma Rousseff. Então, para vocês terem uma ideia, caro eleitor maranhense, fique ciente. Será se ele fez certo? Será se é confiável confiar no Fufuca? Será?
Outra coisa que eu quero dizer para vocês, além dele ser favorável ao impeachment de Dilma, pouco tempo depois, uma mudança significativa. De uma hora para outra, Fufuca já mostrou que não era contra o PT. Já passou a ser aliado do PT, inclusive assumindo o cargo de ministro do Esporte. Olha só os altos e baixos. E aí eu quero deixar aqui para vocês. É certo isso? Ele tem um posicionamento correto? É certo estar toda hora mudando de lado? Olhando só para o seu benefício próprio? Então fica aqui a incógnita para vocês analisarem direitinho. E aí o que acontece? No mesmo período, já agora em 2026, o que aconteceu com o André Fufuca? Caros espectadores, caros seguidores aqui do Portal Velho Monge, André Fufuca passa a fazer parte da base do governador Carlos Brandão. Passa a ser cogitado, a ser candidato na base do governador Brandão. No entanto, ele até detenha do Detran. O Detran era disponibilidade para ele, como outra Secretaria de Estado. Ou seja, ele fazia parte do grupo do Brandão. Inclusive, ele há poucos dias atrás, há um mês atrás, ele era cogitado a ser o pré-candidato a Senado na chapa do Orleans Brandão, pré-candidato ao governo do Estado do Maranhão. E aí vem outra questão, outra oscilação. Aí eu pergunto para vocês, meu caro eleitor, Fufuca mais uma vez mostrou de que ele não tem uma coisa, ele parece que ele não tem uma firmeza nas suas convicções políticas, não. O que ele fez? Como pré-candidato ao Senado e com pretenso ser o indicado para Orleans na segunda vaga, porque uma vaga já é do Everton Rocha, o grupo do Orleans Brandão já indicou uma vaga para Senado, o Everton Rocha, então estava faltando a outra vaga. E ele estava pleiteando. E há poucos dias o governador Carlos Brandão esteve aqui em Peritoró, na cidade aqui do Maranhão, norte do Maranhão, leste do Maranhão, e aí o governador só fez uma afirmação de que a outra vaga do Senado sairia do PP, que é o partido do Fufuca, ou se não me engano, União Brasil. E aí o que acontece? Pedro Lucas seria o outro concorrente. André Fufuca passou a fazer uma campanha, passou a ir atrás de seus aliados, prefeitos aliados, e dizer, olha, eu sou o melhor nome. Claro que tá certo, ele tá fazendo uma campanha para ele ser o indicado do governador Orleans Brandão. Só que, antes do Orleans anunciar que ele seria o pré-candidato a Senado na chapa, aí lá se vai um balde de água fria, meus amigos. André Fufuca, mais uma vez, larga o grupo do Orleans, larga o grupo do Brandão, e aí, depois do banho de água fria, anuncia juntamente com o ex-prefeito de São Luís, pré-candidato ao governo, Braide, que é o pré-candidato a Senado na chapa de Braide. Que confiança a gente tem que ter num candidato desse? Você, eleitor maranhense, será que é certo votar num candidato desse? Aqui fica a pergunta. E aí, Sêmia, eu quero te perguntar, Sêmia, o que você está analisando, vendo toda essa história que eu acabei de falar para vocês aqui, desse pré-candidato Fufuca, que não sabe o que quer, Sêmia? Me diga aí alguma coisa. Será que ele vai conseguir transferir os votos? Que há poucos dias ele distribuiu um vídeo aí, vários prefeitos, se não me engano, 100 prefeitos, dando apoio a Fufuca, dizendo que votaria nele, que ele seria o candidato ao Senado dele. Só que eu quero te perguntar, será, Sêmia Santos, se ele vai transferir votos? Se esses prefeitos vão acompanhar ele? Eu queria que você fizesse um comentário. Aristeu, é bem complicado essa transferência de voto aí do André Fufuca. Vamos prestar bem atenção, caros eleitores, porque um candidato, um pré-candidato a Senado que tem essa oscilação constante, então até mesmo nas suas atitudes lá depois de eleito pode ter problema. É muito complicado de fazer essa transferência de votos. Até porque há pouco tempo os prefeitos que estavam com ele achavam que ele estava no grupo do Orleans. De repente ele anuncia que vai para o grupo do Braide. Quem é fiel ao grupo do Orleans não vai sair assim. Então, Aristeu, você acha que é seguro o eleitor apostar? Pois é, Sêmia, como nós estamos aqui discutindo isso, esse assunto é o que está rolando os bastidores na política maranhense. Tá quente. E aí eu digo, tá difícil, Fufuca. Será? Você acabou há poucos dias, estava dizendo que tinha 100 prefeitos, e a informação que eu tive, não, acompanha aí nas redes sociais, o Marcos Brandão, inclusive falou que após a saída do Fufuca, já recebeu ligação de vários prefeitos anunciando e reafirmando o compromisso com Orleans. Então,
Isso mostra, Sêmia, que ele não está transferindo esses votos, não. E aí o negócio vai pegar. Então, aí com isso, ele pensou de dar um giro grande na candidatura do Braide, terminou favorecendo o Orleans, que o Orleans está com um grupo ainda todo unido, e aí vai só começar a mexer outros palitos para trabalhar o nome do seu candidato a senador, está faltando uma vaga, e o nome do seu candidato a vice, ou candidata, né, pré-candidata a vice, para fechar a chave do Orleans aqui no Maranhão. Então, Sêmia, tá aí, a dúvida está aí, a oscilação de Fufuca mostrou de que ele não tem uma consistência, ele tá porque é melhor para ele. O interesse dele é individual, parece que não é interesse para a população. Você viu aí que esteve do lado do presidente Bolsonaro, não esteve do lado do Brandão, saiu. Ou seja, ele não sabe o que ele quer. Não vai ter força política para transferir tá esse voto assim, não. Tá difícil. Tá muito difícil, vai ter que fazer um trabalho diferente. E eu queria aproveitar aqui, pedir aqui, nosso jornalista parceiro, repórter lá de Timon, Valci Vieira. Valci Vieira, eu queria que você deixasse aqui seu comentário, sua análise dessa jogada política que teve nessa semana, nesses 2 dias, dessa oscilação de Fufuca, dessa saída de Fufuca do grupo Orleans. Eu queria que você me dissesse o que você acha, qual é a sua opinião, Valci Vieira, nesse enrolado todo aqui na política maranhense. Aristeu, eu diria que André Fufuca deu um tiro no próprio pé. E não foi um tiro qualquer. Foi um tiro de escopeta 12. Ele deixa a seleção de Orleans Brandão para aventurar no time de 2ª divisão de Eduardo Braide. Lá no time de Orleans Brandão, Fufuca estava cotado para uma cadeira no Senado. E lá, com chances reais de ser eleito. Certamente, Fufuca embarcou num verdadeiro suicídio político. E esse suicídio, Aristeu, ficou evidente quando centenas de prefeitos maranhenses declararam recentemente agora, depois que Fufuca abandonou, largou aí a seleção de Orleans, declararam os prefeitos que votam onde o Palácio dos Leões manda. Ou seja, se o Palácio dos Leões dissesse vote em Fufuca, Fufuca estaria eleito certamente. Mas aqui, Aristeu, eu não vou condenar Fufuca. Afinal de contas, quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Valci Vieira, o cigano da notícia. Essa aí, você acabou de ouvir aí o nosso comentarista, nosso repórter Valci Vieira de Timon. Muito obrigado, Valci, pela sua participação. É isso aí mesmo que você falou. Foi um tiro no pé. Foi um tiro no pé, Valci. Então, eu queria que encerrar esse bate-papo de hoje, esse podcast aqui do Direto ao Ponto, aqui do Portal Velho Monge. Agradecer você, Sêmia, por mais uma vez estar aqui comigo nesse programa. Eu queria que você fizesse sua análise final para nós encerrar esse programa. Qual é a sua análise final desse programa de hoje? Diga aí. Eu que agradeço pelo convite, Aristeu, e já deixando bem claro para todos os nossos seguidores, aqueles que acompanham o Portal Velho Monge, política não é fácil, esse negócio de estar pulando de um lado para o outro tem que ser muito bem planejado, estratégia política ela tem que ser estudada com grupo, tem que ser feita com grupo. Pensar sozinho, pular de um lado para o outro com atitude própria, você pode perder aqueles seus apoiadores. Então, muito obrigada, até o próximo episódio e boa noite. É isso aí. Então, encerrando o programa de hoje, eu quero só dizer para vocês, não transfere voto, foi o que o André Fufuca mostrou nessa mudança. A informação que eu tenho aqui já são mais de 130 prefeitos que aderiram só depois dessa confusão, mais ainda, mostraram mais força ainda, ficaram indignados, porque o André Fufuca disse que quem está comigo está com o Braide, e os prefeitos caíram fora, porque os prefeitos estão no grupo do Orleans, segundo a informação que eu estou acompanhando nas redes sociais. Então, eu quero encerrar esse programa aqui dizendo para vocês, eleitor, você, nosso espectador aqui do Portal Velho Monge, tá aí. Nosso papel nós estamos fazendo, levando a informação para você, e cabe a você avaliar e ver quem é melhor para o Maranhão, porque ainda muitas águas vão rolar. Nosso muito obrigado mais uma vez, muito obrigado pela participação e até a próxima, se Deus quiser. Aqui, Aristeu Carvalho, Sêmia Santos, no Direto ao Ponto. Direto ao Ponto. A apresentação, Aristeu Carvalho.